O cheiro de papel envelhecido e poeira estagnada era o único companheiro constante de Helena nas profundezas do arquivo morto da Voronoff Corp durante o expediente, enquanto os andares superiores do arranha-céu brilhavam com vidro polido e ambição desenfreada. O subsolo permanecia como um cemitério de segredos esquecidos, onde ela passava seus dias organizando caixas pesadas e pastas empoeiradas. Ninguém prestava atenção na funcionária de óculos grossos e roupas cinzentas que se movia silenciosamente entre as estantes de metal. O que era exatamente como ela havia planejado desde o início desta operação complexa e arriscada. Para o mundo corporativo brilhante e cruel, acima de sua cabeça, ela era apenas uma sombra insignificante, uma mulher sem nome e sem futuro, que servia apenas para carregar o peso dos erros burocráticos dos outros e desaparecer no final do dia. A verdade escondida por trás daquela fachada de mediocridade era algo que faria tremer as fundações daquela empresa gigantesca se fosse revelada prematuramente aos seus diretores arrogantes. Helena não estava ali apenas para catalogar recibos fiscais de décadas passadas ou organizar memorandos que ninguém jamais leria novamente, mas sim para caçar as inconsistências financeiras que sangravam a corporação lentamente. Seus dedos ágeis folheavam os documentos com uma precisão cirúrgica, memorizando números e datas com uma capacidade mental que superava qualquer computador disponível naquele departamento esquecido por Deus e pelos homens. Ela aceitava o desprezo de seus colegas com uma paciência estoica e calculada, sabendo que a arrogância deles era o escudo perfeito que protegia sua verdadeira identidade e sua missão vital de limpar a empresa de dentro para fora antes do retorno do presidente. O silêncio quase religioso do arquivo foi subitamente estilhaçado pelo som agudo e autoritário de saltos altos, batendo com força contra o piso de concreto frio do corredor principal. Helena não precisou se virar para saber quem estava invadindo seu santuário, pois o perfume excessivamente doce e caro de Vanessa, a diretora de publicidade, chegava muito antes de sua presença física se fazer notar no ambiente. Vanessa caminhava como se fosse a dona absoluta de cada centímetro quadrado do edifício, trazendo consigo uma aura de superioridade que sufocava qualquer um que tivesse a infelicidade de cruzar seu caminho naqueles corredores estreitos. A porta de metal bateu contra a parede com violência desnecessária, anunciando a chegada daquela mulher que havia transformado a vida de Helena em um inferno particular durante os últimos meses de trabalho disfarçado naquele lugar. Vanessa parou no centro da sala com as mãos na cintura e lançou um olhar de nojo absoluto para as pilhas de documentos que cercavam a mesa de trabalho de Helena. Seus olhos varreram o ambiente com desdém, como se a simples existência daquele lugar ofendesse sua sensibilidade refinada e seu gosto por ambientes luxuosos e climatizados. Ela ajustou o blazer de grife impecável sobre os ombros e ergueu o queixo com altivez, encarando a funcionária do arquivo como se estivesse olhando para um inseto desagradável que precisava ser esmagado. O contraste entre as duas mulheres não poderia ser mais gritante naquele momento tenso, com Vanessa exibindo sua riqueza e poder de forma ostensiva, enquanto Helena mantinha a cabeça baixa e a postura submissa, escondendo o brilho de inteligência que queimava por trás de suas lentes grossas e antiquadas. A diretora de publicidade soltou um suspiro impaciente e jogou uma pasta de couro preta sobre a mesa de Helena, fazendo com que papéis soltos voassem para todos os lados com um impacto repentino. Ela exigiu com voz estridente que Helena encontrasse imediatamente os registros de despesas de marketing do último trimestre de 5 anos atrás, alegando que havia uma auditoria surpresa iminente. Vanessa sabia perfeitamente que aquela solicitação era absurda e que os arquivos daquela época ainda não haviam sido digitalizados, o que obrigaria Helena a passar horas vasculhando caixas pesadas em busca de agulhas em um palheiro. O sorriso cruel nos lábios de Vanessa deixava claro que aquilo não era uma necessidade profissional real, mas sim mais um exercício sádico de poder para lembrar a todos quem mandava e quem obedecia naquelas instalações corporativas.
Helena manteve a expressão neutra enquanto recolhia os papéis espalhados pela mesa, recusando-se a dar a Vanessa a satisfação de ver qualquer sinal de irritação ou desespero em seu rosto pálido. Ela respondeu com uma voz suave e monótona que faria o possível para localizar os documentos solicitados antes do final do expediente. Embora soubesse que a tarefa era humanamente impossível naquele prazo, essa submissão aparente apenas irritou ainda mais a diretora, que esperava uma reação emocional ou uma súplica que pudesse usar para humilhar a funcionária ainda mais. Vanessa deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Helena, e sibilou insultos sobre a incompetência dos funcionários de baixo escalão e como pessoas como ela eram descartáveis e indignas de respirar o mesmo ar que a elite executiva da empresa. Enquanto Vanessa continuava seu discurso de ódio gratuito, Helena notou um detalhe interessante na postura da diretora que passaria despercebido para qualquer observador menos treinado ou menos atento. As mãos de Vanessa tremiam levemente, apesar de sua atitude agressiva. E havia uma tensão quase imperceptível em sua mandíbula que sugeria um nervosismo profundo escondido sob a maquiagem perfeita. Helena deduziu imediatamente que a tal auditoria não era apenas uma desculpa para torturar, mas sim um medo real que estava consumindo a diretora de publicidade por dentro. Algo estava errado nas contas do departamento de marketing. E Vanessa estava desesperada para encontrar e destruir qualquer evidência física que pudesse incriminá-la antes que os auditores externos colocassem as mãos nos livros contábeis oficiais da corporação. A diretora girou nos calcanhares e saiu do arquivo com a mesma impetuosidade com que havia entrado, deixando para trás apenas o eco de suas ameaças e o cheiro enjoativo de seu perfume importado. Assim que a porta se fechou e o silêncio retornou ao ambiente subterrâneo, a postura de Helena mudou completamente de uma funcionária oprimida para a de uma predadora calculista. Ela ajeitou os óculos no rosto e um sorriso enigmático curvou seus lábios enquanto ela olhava para a pasta deixada para trás. Sabendo que Vanessa havia acabado de cometer um erro fatal ao subestimar a inteligência da mulher que considerava insignificante, Helena não precisava procurar os arquivos antigos para saber onde os esqueletos estavam enterrados, pois ela já havia memorizado a maior parte das transações suspeitas durante suas longas noites de trabalho solitário. Helena caminhou até uma das estantes mais afastadas, onde as caixas estavam marcadas com códigos que apenas ela compreendia totalmente naquele sistema de arquivamento caótico. Ela retirou uma caixa cinza, sem identificação externa, e a levou para sua mesa, abrindo-a com cuidado para revelar uma série de pastas vermelhas que continham as provas que Vanessa tanto temia. Aqueles documentos não deveriam estar ali, mas Helena os havia interceptado antes que fossem enviados para a trituração, salvando evidências cruciais de desvios de verbas que somavam milhões em prejuízos para a empresa. Ela sabia que estava segurando uma bomba-relógio nas mãos, e que o momento de detoná-la estava se aproximando rapidamente com o retorno iminente de seu marido, o verdadeiro dono de todo aquele império. A análise minuciosa dos papéis revelou um padrão complexo de superfaturamento em campanhas publicitárias fantasmas que nunca haviam sido veiculadas em nenhum meio de comunicação conhecido. As assinaturas nos contratos de aprovação pertenciam a Vanessa e, para surpresa calculada de Helena, ao diretor financeiro Roberto, um homem que sempre posava de guardião da ética corporativa nas reuniões de conselho. A teia de corrupção era mais extensa do que Helena havia suspeitado inicialmente, envolvendo não apenas desvios diretos, mas também uma rede de empresas de fachada criadas para lavar o dinheiro roubado. Cada página virada era mais um prego no caixão das carreiras daqueles que a tratavam como lixo. E a ironia da situação enchia Helena de uma satisfação fria e determinada. O relógio na parede tiquetaqueava lentamente, marcando as horas de um dia que parecia interminável para quem não conhecia a verdadeira natureza do trabalho que estava sendo realizado ali embaixo. Helena sabia que precisava ser extremamente cautelosa, pois qualquer movimento em falso poderia alertar os conspiradores e colocar toda a investigação em risco antes do momento decisivo.
Ela copiou os dados essenciais para um pequeno dispositivo criptografado que mantinha escondido dentro de um compartimento secreto em sua caneta, garantindo que as informações estivessem seguras, mesmo que o arquivo físico fosse destruído. A tecnologia que ela utilizava era de ponta, contrastando absurdamente com o ambiente obsoleto e empoeirado ao seu redor. Mais uma prova de que as aparências enganavam profundamente naquele jogo de poder e dissimulação. Quando o expediente finalmente se encerrou, Helena organizou sua mesa para que parecesse que ela havia passado o dia inteiro lutando inutilmente para cumprir a ordem absurda de Vanessa. Ela deixou pilhas de caixas abertas e papéis espalhados de forma estratégica para simular incompetência e desespero, alimentando a narrativa que seus inimigos haviam criado sobre ela. Ao sair do arquivo, ela trancou a porta com a chave pesada e caminhou em direção ao elevador de serviço, evitando o saguão principal, onde os executivos desfilavam suas conquistas e vaidades. Ela preferia as sombras e as saídas laterais, onde podia observar sem ser vista e ouvir conversas imprudentes de funcionários que acreditavam estar sozinhos ou acompanhados apenas por uma faxineira invisível. A noite caiu sobre a cidade, transformando os prédios de vidro em torres de luz que perfuravam a escuridão urbana com sua imponência artificial. Helena caminhou algumas quadras para longe do edifício da Voronov Corp antes de parar em uma esquina discreta, onde um carro preto sem placas de identificação a aguardava com o motor ligado. O motorista, um homem corpulento e de confiança absoluta, abriu a porta traseira para ela entrar, e o interior do veículo a acolheu com o conforto silencioso que ela havia abandonado temporariamente em nome de sua missão. Ali dentro, ela podia finalmente relaxar os ombros tensos e retirar os óculos pesados que machucavam seu nariz, revelando um rosto de beleza marcante e olhos que brilhavam com uma inteligência feroz e indomável. Ela pegou seu telefone seguro, um modelo que não existia no mercado comercial, e digitou uma sequência complexa de códigos para estabelecer uma linha direta e indetectável com o outro lado do mundo. A voz que atendeu do outro lado era profunda e carregada de uma saudade palpável, mas também marcada pela seriedade de quem comandava um império global. Helena relatou suas descobertas com clareza e objetividade, descrevendo o envolvimento de Vanessa e Roberto no esquema de fraude e confirmando que as provas materiais estavam agora em sua posse segura. Ela podia sentir a fúria fria de seu marido através da linha telefônica, uma promessa silenciosa de retribuição que cairia sobre os traidores com a força de uma tempestade devastadora. O homem do outro lado da linha pediu que ela tivesse paciência por mais alguns dias, pois seu retorno estava sendo antecipado para coincidir com a grande festa de gala da empresa. Ele expressou sua preocupação com a segurança dela, lembrando-a de que pessoas desesperadas podiam cometer atos perigosos quando se sentiam encurraladas. Helena sorriu suavemente, garantindo a ele que sabia se cuidar e que desfrutava da vantagem suprema de ser subestimada por todos os seus adversários. Ela explicou que a invisibilidade era sua armadura mais forte e que ninguém suspeitaria da bibliotecária quieta até que fosse tarde demais para qualquer tentativa de defesa ou fuga. A conversa mudou brevemente para um tom mais pessoal, onde as máscaras de estrategistas caíram para dar lugar a dois amantes separados por oceanos e deveres pesados. Eles falaram sobre a falta que sentiam um do outro e sobre como seria libertador quando não precisassem mais esconder sua relação do mundo voraz que os cercava. Helena prometeu que a festa de gala seria o palco perfeito para o grande desenlace, um espetáculo que a elite da cidade jamais esqueceria. Ao desligar o telefone, ela sentiu uma renovada onda de energia percorrer seu corpo, sabendo que o jogo final estava prestes a começar e que ela tinha todas as cartas vencedoras em suas mãos delicadas. O carro deslizou pelas ruas movimentadas da metrópole, levando Helena para seu refúgio temporário, um apartamento de alta segurança que ninguém na empresa sabia existir. Enquanto observava a cidade passar pela janela escurecida, ela pensou em Vanessa e na humilhação que havia sofrido mais cedo naquele dia.
A raiva que sentia não era impulsiva, mas sim um combustível frio e controlado que ela usaria para garantir que a justiça fosse feita de forma implacável. A diretora de publicidade acreditava ser uma rainha intocável em seu pequeno reino de vaidades, mas não tinha ideia de que estava dançando na palma da mão da verdadeira soberana daquele império. Ao chegar em casa, Helena foi recebida pelo silêncio reconfortante de seu espaço pessoal, onde podia ser ela mesma, sem medo de julgamentos ou disfarces. Ela tomou um banho longo para lavar a poeira do arquivo e a toxicidade do ambiente corporativo, sentindo a água quente relaxar seus músculos cansados. Diante do espelho, ela viu não a funcionária oprimida, mas a mulher forte e decidida que havia construído sua própria fortuna antes mesmo de conhecer seu marido. A imagem refletida era de alguém que não aceitava desrespeito e que estava disposta a ir até as últimas consequências para proteger o que era seu por direito e por mérito. Ela passou o resto da noite revisando os arquivos digitais em seu laptop pessoal, cruzando dados e montando um dossiê impecável que não deixaria margem para dúvidas ou interpretações errôneas. A rede de corrupção era vasta, mas cheia de buracos causados pela arrogância e pelo descuido dos envolvidos, que acreditavam estar acima de qualquer suspeita. Helena encontrou transferências bancárias para paraísos fiscais, notas fiscais duplicadas e e-mails comprometedores que Vanessa havia tentado apagar, mas que permaneceram nos servidores de backup profundo que apenas Helena sabia acessar. Cada descoberta era uma peça a mais no quebra-cabeça que revelava a podridão moral que havia se instalado no coração da Voronoff Corp durante a ausência de seu líder. Antes de dormir, Helena olhou para o calendário digital em sua mesa de cabeceira e marcou a data da festa de aniversário da empresa com um brilho predador no olhar. Faltavam apenas alguns dias para que a humilde arquivista desaparecesse para sempre, dando lugar à mulher poderosa que sempre existira sob a superfície. Vanessa e Roberto poderiam desfrutar de seus últimos momentos de glória ilusória, bebendo champanhe, caro e rindo de suas vitórias mesquinhas, sem saber que a contagem regressiva para sua ruína já havia começado. Helena apagou a luz, mergulhando o quarto na escuridão, mas sua mente permaneceu alerta e afiada como uma lâmina, pronta para o próximo movimento nesse xadrez perigoso, onde o cheque-mate seria dado pela peça que ninguém viu chegar. A manhã seguinte, na sede da Voronoff Corp, começou com uma tensão elétrica que parecia vibrar nas paredes de vidro e aço do edifício monumental. O burburinho nos corredores era mais intenso do que o habitual, alimentado pelos rumores persistentes sobre a auditoria surpresa e o retorno antecipado do misterioso CEO que ninguém via há meses. Helena chegou ao seu posto de trabalho no subsolo, no horário preciso de sempre, ignorando os olhares de piedade que alguns funcionários de nível inferior lançavam em sua direção enquanto ela passava pela catraca de segurança. Eles sabiam que Vanessa estava em pé de guerra e que a arquivista silenciosa era o alvo preferido para descarregar as frustrações da diretoria. Mas ninguém tinha coragem suficiente para intervir ou oferecer ajuda contra a tirania estabelecida nos andares superiores. Não demorou muito para que a tempestade descesse do elevador executivo na forma de Vanessa e sua comitiva de assistentes nervosos que carregavam pilhas de documentos desorganizados e tablets piscando incessantemente. A diretora de publicidade parecia ter dormido mal, com olheiras disfarçadas por camadas extras de base corretiva e um humor ainda mais volátil do que no dia anterior. Ela marchou direto para a mesa de Helena sem se preocupar em cumprimentar ninguém, jogando uma nova carga de trabalho sobre a superfície de metal com um estrondo que ecoou pelo arquivo silencioso. O sorriso nos lábios vermelhos de Vanessa era afiado como uma navalha, sinalizando que aquela não era uma tarefa comum, mas sim uma armadilha meticulosamente desenhada para garantir o fracasso absoluto e a demissão justificada da funcionária indesejada. Vanessa explicou com uma voz falsamente doce que aqueles eram os dados brutos de todas as campanhas de marketing global dos últimos 3 anos, que precisavam ser compilados, cruzados e organizados
em um relatório coerente para a reunião de acionistas, o prazo que ela estipulou foi o golpe de misericórdia planejado, exigindo que tudo estivesse pronto e formatado em cima de sua mesa até às 5 da tarde daquele mesmo dia. Era uma tarefa que normalmente exigiria uma equipe inteira de analistas trabalhando durante uma semana completa. E a diretora sabia disso perfeitamente enquanto observava a reação de Helena com uma expectativa sádica. A impossibilidade do pedido era a piada interna que Vanessa compartilhava com seus assistentes através de trocas de olhares maliciosos. Esperando ver a arquivista desmoronar em lágrimas ou desistir ali mesmo. Para a decepção visível de Vanessa, Helena apenas assentiu com a cabeça em um movimento lento e resignado, pegando a primeira pilha de papéis com mãos firmes e sem tremores. Ela perguntou em tom baixo se havia alguma prioridade específica na ordem dos dados. Uma pergunta técnica que pegou a diretora desprevenida por um breve segundo. Vanessa recuperou a postura rapidamente e respondeu com desdém que tudo era prioritário e que a incompetência não seria tolerada naquela fase crucial da empresa. Com um último aviso sobre as consequências severas de qualquer erro, o grupo de executivos se retirou, deixando Helena sozinha diante de uma montanha de informações caóticas que parecia impossível de escalar no tempo determinado. Assim que a porta se fechou novamente, a postura de Helena se transformou instantaneamente, abandonando a fachada de funcionária sobrecarregada para assumir a eficiência de uma máquina de processamento de dados. Ela ligou seu computador, que havia sido secretamente modificado por ela mesma para ter uma capacidade de processamento muito superior ao padrão da empresa, e começou a digitalizar os documentos com uma velocidade impressionante. Seus olhos varriam as colunas de números e textos, absorvendo as informações e categorizando-as mentalmente antes mesmo que o software pudesse terminar a indexação. O que Vanessa via como um castigo impossível, Helena via como uma oportunidade de ouro para mapear todo o fluxo financeiro do departamento de marketing sem levantar suspeitas, pois agora ela tinha permissão oficial para mexer naqueles dados sensíveis. O ambiente ao redor de Helena desapareceu enquanto ela entrava em um estado de fluxo mental absoluto, onde apenas os números e as correlações lógicas existiam em sua percepção aguçada. Ela não via apenas planilhas e recibos, mas sim uma narrativa complexa, contada através da matemática financeira, onde cada despesa contava uma história e cada omissão gritava um segredo. A habilidade dela ia muito além da simples arquivologia, revelando a mente de uma auditora forense de classe mundial, que conseguia enxergar padrões onde outros viam apenas ruído aleatório. Enquanto seus dedos voavam pelo teclado, ela começou a montar um quebra-cabeça que confirmava suas suspeitas iniciais e revelava a profundidade da ousadia de Vanessa e seus cúmplices na drenagem dos recursos da corporação. Foi no meio da tarde, enquanto cruzava as despesas de eventos promocionais na Europa com os relatórios de viagens corporativas, que Helena encontrou a inconsistência que procurava desesperadamente. Havia uma série de pagamentos volumosos destinados a uma agência de consultoria de imagem sediada em um paraíso fiscal, cujos serviços descritos eram vagos e genéricos demais para justificar os valores exorbitantes. O mais interessante era que as datas desses pagamentos coincidiam perfeitamente com as aprovações de orçamento assinadas pelo diretor financeiro, Roberto, criando um vínculo irrefutável entre os dois departamentos. Helena sentiu uma onda de adrenalina fria percorrer suas veias, pois aquela era a prova material de lavagem de dinheiro que poderia colocar ambos os diretores atrás das grades por muitos anos. Ela trabalhou incansavelmente, ignorando a fome e o cansaço, transformando os dados brutos em gráficos claros e tabelas precisas que expunham a realidade financeira sem, no entanto, destacar as fraudes de forma óbvia para um leitor desatento. O relatório que ela estava criando tinha duas camadas de leitura. Uma superficial que atendia à demanda absurda de Vanessa e parecia apenas um trabalho burocrático bem feito, e outra subjacente que continha as chaves para decifrar o esquema criminoso.
Helena sabia que precisava entregar o que foi pedido para manter seu disfarce, mas também precisava garantir que as provas fossem preservadas e duplicadas para o momento certo de sua revelação. Era um jogo perigoso de esconde-esconde, onde ela escondia a verdade à vista de todos, camuflada pela arrogância daqueles que se julgavam intocáveis. Quando o relógio marcou 4:30 da tarde, meia hora antes do prazo fatal, a porta do arquivo se abriu novamente. Mas desta vez, não era apenas Vanessa quem entrava no recinto. Acompanhando a diretora de publicidade estava Roberto, o diretor financeiro. Um homem alto e impecavelmente vestido em um terno italiano sob medida, cuja aparência polida escondia uma natureza predatória e calculista. Ele olhou para o ambiente humilde com um misto de curiosidade e nojo, como se estivesse visitando um zoológico, enquanto Vanessa sussurrava algo em seu ouvido com um sorriso conspiratório. A presença de Roberto ali embaixo era um sinal claro de que eles estavam nervosos e queriam verificar pessoalmente se a funcionária problema havia conseguido encontrar algo comprometedor no meio daquela bagunça deliberada. Vanessa se aproximou da mesa com um ar triunfante, já preparando o discurso de demissão que certamente havia ensaiado mentalmente durante todo o dia. Ela estendeu a mão com a palma para cima, exigindo o relatório com um gesto imperioso, certa de que Helena apresentaria apenas desculpas e um trabalho incompleto. No entanto, Helena calmamente pegou uma pasta azul perfeitamente organizada e um pendrive contendo os arquivos digitais, depositando-os na mão da diretora com uma suavidade que contrastava com a agressividade do momento. O sorriso de Vanessa vacilou por um instante, substituído por uma confusão genuína ao ver a espessura do relatório e a organização impecável das etiquetas que separavam os tópicos solicitados. Roberto, percebendo a hesitação de sua aliada, adiantou-se e pegou a pasta das mãos de Vanessa, abrindo-a aleatoriamente e correndo os olhos pelas páginas repletas de dados consolidados. O silêncio que se seguiu foi pesado e sufocante, quebrado apenas pelo som das folhas sendo viradas com rapidez pelas mãos bem cuidadas do diretor financeiro. Ele parou em uma página específica que detalhava os gastos trimestrais e franziu a testa, seus olhos estreitando-se enquanto analisava a precisão cirúrgica com que os números batiam até o último centavo. Ele olhou para Helena por cima da pasta. E pela primeira vez, a arquivista viu um lampejo de cautela real no olhar do homem, como se ele tivesse acabado de perceber que havia algo errado com a imagem da funcionária inofensiva. O diretor financeiro fechou a pasta lentamente e perguntou com uma voz suave e perigosa como ela havia conseguido processar aquele volume de informações em tão pouco tempo e com tamanha exatidão. Helena, mantendo seu papel de subordinada tímida, ajeitou os óculos e respondeu gaguejando levemente que tinha facilidade com números e que havia usado um sistema de triagem por datas para agilizar o processo. Ela teve o cuidado de parecer nervosa e submissa, desviando o olhar para o chão como se estivesse intimidada pela presença majestosa dos chefes. Essa atuação foi suficiente para acalmar a suspeita imediata de Roberto, que preferiu acreditar que ela era apenas uma daquelas mentes autistas funcionais que serviam bem para trabalhos repetitivos, mas que não possuíam ambição ou malícia. Vanessa, recuperando-se do choque inicial, tentou encontrar algum erro no trabalho para não perder completamente a face diante de Roberto, apontando para uma formatação que ela considerava inadequada na capa do relatório. Foi uma crítica mesquinha e desesperada. E até mesmo Roberto pareceu impaciente com a tentativa dela de diminuir um trabalho que claramente superava as expectativas mais otimistas. Ele cortou o comentário de Vanessa com um gesto de mão, dizendo que o material estava aceitável para a reunião e que eles tinham assuntos mais urgentes para discutir em seu escritório. O alívio de Helena foi interno e invisível, pois ela sabia que havia passado por um teste crucial sem revelar sua verdadeira capacidade analítica estratégica antes de saírem. Roberto parou na porta e olhou para trás uma última vez, seus instintos de sobrevivência corporativa ainda emitindo um alerta fraco em sua mente paranoica.
Ele comentou de forma casual que a empresa valorizava a eficiência, mas que a curiosidade excessiva sobre dados confidenciais poderia ser perigosa para a carreira de uma simples arquivista. Era uma ameaça velada, clara e direta, destinada a lembrar Helena de seu lugar na hierarquia e desencorajá-la de fazer perguntas sobre os números que ela havia acabado de organizar. Helena apenas assentiu novamente, mantendo a expressão vazia, enquanto seu coração batia num ritmo constante e controlado, registrando a ameaça como mais um item na lista de ofensas que seriam cobradas em breve. Assim que ficou sozinha novamente, Helena permitiu-se soltar um longo suspiro, sentindo a tensão muscular em seus ombros relaxar ligeiramente após o confronto psicológico. Ela olhou para a tela do computador, onde uma cópia oculta do relatório verdadeiro brilhava em uma pasta protegida por senha, contendo as anotações que ela não havia incluído na versão impressa, entregue a Roberto. Eles haviam levado o isco, acreditando que o problema estava resolvido, sem saber que haviam acabado de validar a própria sentença com a aprovação daquele documento. A arrogância deles era a maior arma de Helena, uma cegueira voluntária que os impedia de ver o predador que estava sentado silenciosamente dentro de sua própria casa. A noite caiu novamente sobre a cidade, trazendo consigo uma chuva fina que lavava as janelas do prédio e distorcia as luzes da rua em borrões coloridos e melancólicos. Helena desligou seu computador e começou a organizar suas coisas para ir embora, sentindo uma mistura estranha de exaustão e euforia. Cada dia que passava naquele lugar era uma batalha de nervos, mas a proximidade do desfecho final lhe dava forças para continuar suportando as humilhações diárias. Ela sabia que a festa de gala seria o palco onde todas as máscaras cairiam, e a antecipação desse momento era como um fogo que a aquecia por dentro, protegendo-a contra o frio da crueldade humana. Enquanto caminhava para a saída, Helena passou pela recepção principal, que já estava decorada com faixas e flores para a celebração dos 50 anos da Voronoff Corp. Ela parou por um momento para observar um grande retrato a óleo do fundador da empresa na parede, ao lado de um espaço vazio reservado para a foto do atual CEO. Seu marido, a ironia da situação, fez um sorriso fugaz aparecer em seus lábios. Todos estavam ansiosos para bajular o homem que ocuparia aquele espaço, sem perceber que a mulher que detinha o coração dele estava parada ali mesmo, vestida com roupas baratas e segurando uma bolsa gasta. A invisibilidade era, de fato, um superpoder, e ela o usaria até o último segundo necessário. No caminho para casa, dentro do carro seguro que a buscava todas as noites, Helena recebeu uma mensagem criptografada em seu telefone pessoal que fez seu pulso acelerar. Era uma confirmação de que Gabriel, seu marido, havia aterrissado em um aeroporto privado nos arredores da cidade e que estava a caminho de um esconderijo seguro para encontrá-la lá. A operação estava entrando em sua fase crítica e não havia mais espaço para erros ou hesitações de qualquer parte envolvida. O reencontro deles não seria apenas romântico, mas também estratégico. Uma reunião de guerra para alinhar os últimos detalhes do golpe que derrubaria a corrupção instalada na empresa que eles amavam. Helena fechou os olhos e recostou a cabeça no banco de couro macio, visualizando mentalmente os próximos passos como se fosse uma partida de xadrez que ela já havia vencido em sua mente. Vanessa e Roberto poderiam ter o poder, o dinheiro e os títulos pomposos hoje, mas eles não tinham a verdade do lado deles, e muito menos a lealdade genuína de ninguém. O castelo de cartas que eles haviam construído sobre alicerces de fraude estava prestes a ruir, e Helena seria o vento suave, porém implacável, que daria o sopro final para derrubar tudo. A Punhan CEO estava pronta para assumir seu trono, e a coroa seria forjada não com ouro, mas com justiça pura e dura. A notícia do retorno antecipado de Gabriel Voronoff atingiu a sede da corporação como um terremoto de magnitude devastadora, abalando as estruturas de poder que haviam se solidificado durante sua longa ausência no exterior. O memorando oficial, enviado com a frieza burocrática habitual, informava que o CEO
estaria presente pessoalmente para inspecionar os preparativos finais da gala de aniversário, o que significava que ele chegaria dias antes do previsto. Nos corredores dos andares executivos, o pânico era quase palpável, transformando a arrogância habitual dos diretores em uma correria frenética para encobrir rastros e justificar despesas questionáveis. O ar-condicionado central parecia incapaz de resfriar a tensão que emanava dos escritórios envidraçados, onde telefones tocavam incessantemente e documentos eram triturados com uma urgência que beirava o desespero criminoso. Para a maioria dos funcionários honestos, o retorno do grande chefe era motivo de curiosidade e esperança. Mas para a facção liderada por Vanessa, soava como o toque fúnebre de seus reinados de terror e corrupção desenfreada. Vanessa reagiu à notícia com a histeria controlada de quem vê seu castelo de areia ameaçado pela maré alta, convocando imediatamente uma reunião de emergência a portas fechadas com Roberto e seus aliados mais próximos. O escritório de publicidade, geralmente um local de risadas altas e brindes com espumante antes do meio-dia, transformou-se em um bunker de guerra onde estratégias de sobrevivência eram desenhadas às pressas. A maquiagem perfeita da diretora não conseguia esconder a palidez de seu rosto, e suas mãos tremiam visivelmente enquanto ela segurava uma taça de água, tentando acalmar os nervos que pareciam prestes a explodir. Eles sabiam que os livros contábeis continham buracos negros que nenhuma explicação criativa poderia preencher, e que a auditoria que eles haviam falsificado internamente não resistiria a um olhar minucioso do próprio Gabriel Voronoff, conhecido por sua memória fotográfica e intolerância absoluta com a desonestidade. A única saída viável naquele momento crítico era encontrar um bode expiatório convincente. Alguém descartável, em quem pudessem jogar a culpa por qualquer erro administrativo que fosse descoberto. A decisão de sacrificar o departamento de arquivo foi tomada com a frieza sociopata que caracterizava a gestão de Roberto, que sugeriu que a desorganização crônica do setor poderia servir como cortina de fumaça ideal para o desaparecimento de documentos comprometedores. Eles precisavam criar uma narrativa onde a incompetência de uma funcionária de baixo nível fosse a responsável pela perda de registros vitais, desviando assim a suspeita de dolo e roubo para simples negligência operacional. O nome de Helena surgiu naturalmente na conversa, não apenas por sua posição vulnerável, mas também pelo ódio pessoal que Vanessa nutria pela mulher, que ela considerava uma afronta estética à imagem moderna da empresa. Foi decidido então que Helena seria chamada para uma humilhação pública exemplar. Um teatro grotesco, destinado a desacreditá-la preventivamente diante de toda a equipe, garantindo que ninguém acreditasse em sua defesa, caso ela tentasse falar algo quando a bomba estourasse. No subsolo, Helena recebeu a convocação para comparecer ao escritório de Vanessa, com a calma de quem já esperava por aquele movimento desesperado de seus adversários. O telefone interno tocou com aquele som estridente que nunca trazia boas notícias, e a voz da secretária de Vanessa, do outro lado, gotejava desdém. Ao ordenar sua presença imediata no 30º andar, Helena ajeitou suas roupas simples. Verificou se o dispositivo de gravação oculto em seu broche estava ativo e respirou fundo, preparando-se mentalmente para entrar na cova dos leões. Ela sabia que o retorno de Gabriel havia precipitado as ações dos conspiradores, forçando-os a cometer erros grosseiros na tentativa de se salvarem. E ela estava pronta para capitalizar cada deslize que eles cometessem em seu pânico cego. A subida no elevador de serviço parecia uma metáfora de sua própria jornada, emergindo das profundezas da invisibilidade para enfrentar a luz ofuscante da verdade que estava prestes a ser revelada. Quando as portas do elevador se abriram no andar da diretoria, Helena foi recebida por um silêncio hostil que se espalhou pelo grande escritório de plano aberto como uma mancha de óleo. Dezenas de cabeças se viraram para observar sua caminhada solitária pelo corredor central. Olhares carregados de julgamento, escárnio e, em alguns casos, pena velada. Vanessa havia montado o cenário perfeitamente, posicionando-se no centro da sala
como uma rainha prestes a ditar uma sentença de morte. Cercada por seus acólitos fiéis, que sorriam com antecipação cruel, a diretora de publicidade não esperou que Helena chegasse perto para começar seu ataque, elevando a voz para garantir que cada palavra venenosa fosse ouvida até nos cantos mais distantes do departamento. Ela apontou um dedo acusador, com unhas perfeitamente manicuradas, em direção à arquivista, gritando que a incompetência daquele setor estava colocando em risco a reputação de toda a corporação às vésperas do evento mais importante da década. Vanessa lançou uma pasta vazia aos pés de Helena, criando um estrondo teatral, e acusou-a aos berros de ter perdido os contratos originais da campanha de verão de 3 anos atrás. Era uma mentira descarada, pois aqueles contratos haviam sido destruídos pela própria Vanessa para encobrir o desvio de verbas para a empresa de fachada de seu primo. Mas a audiência não sabia disso. A diretora chamou Helena de parasita social, uma criatura inútil que sugava os recursos da empresa sem oferecer nada em troca além de poeira e atrasos, e afirmou que pessoas como ela eram a razão pela qual o país não ia para a frente. O ataque foi pessoal e vicioso, focado não apenas no trabalho, mas na aparência e na suposta falta de ambição de Helena, projetando nela todas as falhas de caráter que a própria Vanessa possuía em abundância. Helena permaneceu parada no meio do escritório, de cabeça baixa e ombros encolhidos, interpretando com maestria o papel da vítima aterrorizada e incapaz de se defender. Ela gaguejou desculpas incoerentes, tremendo visivelmente, enquanto seus olhos, escondidos pelos óculos grossos, varriam o ambiente, registrando as reações de cada pessoa presente. Ela viu o prazer sádico no rosto de Roberto, que observava a cena encostado na porta de sua sala, e o desconforto de alguns funcionários mais jovens que desviavam o olhar, envergonhados pela brutalidade do espetáculo. Mas, acima de tudo, Helena viu o medo nos olhos de Vanessa, um terror primal que brilhava por trás da raiva encenada. A diretora estava gritando tão alto não para afirmar poder, mas para abafar a voz de sua própria consciência e o ruído ensurdecedor de seu mundo desmoronando. Roberto decidiu intervir naquele momento, caminhando até o centro da sala com passos lentos e calculados para adicionar o peso de sua autoridade financeira ao linchamento moral. Ele colocou a mão no ombro de Vanessa, fingindo acalmar, e dirigiu-se a Helena com um tom de voz suave e paternalista que era ainda mais aterrorizante do que os gritos da diretora. Ele disse que a empresa não poderia tolerar falhas de segurança na guarda de documentos e insinuou que a perda daqueles contratos poderia ser interpretada como cumplicidade em espionagem industrial ou sabotagem. A ameaça velada de um processo judicial pairou no ar, gelando o sangue de quem ouvia, pois todos sabiam que um processo da Voronoff Corp destruiria a vida de qualquer pessoa comum para sempre. Roberto estava preparando o terreno para culpar Helena legalmente pelos desfalques, transformando-a na vilã perfeita para apresentar a Gabriel quando ele chegasse. Foi nesse instante de pressão máxima que Helena lançou sua isca mais perigosa e brilhante. Uma jogada de mestre que exigia nervos de aço e uma compreensão profunda da psicologia de seus oponentes. Com a voz embargada por um choro fingido, ela confessou que, na tentativa de organizar o arquivo para a chegada do CEO, poderia ter colocado algumas caixas antigas na pilha de incineração por engano. Ela mencionou especificamente as datas que coincidiam com os crimes de Vanessa e Roberto, sugerindo que as provas que eles tanto temiam haviam sido transformadas em cinzas por sua própria estupidez. O silêncio que se seguiu à sua declaração foi absoluto, enquanto os dois diretores processavam a informação, seus cérebros oscilando entre a fúria pela incompetência e um alívio avassalador pela destruição acidental das evidências que poderiam condená-los à prisão. A expressão no rosto de Vanessa mudou instantaneamente, passando da raiva pura para uma incredulidade esperançosa. Seus olhos arregalados tentando discernir se aquela idiota estava falando a verdade. Se Helena tivesse realmente queimado os arquivos, o problema estava resolvido. Não haveria rastro de papel para a auditoria seguir.
e eles poderiam culpar a funcionária estúpida pela falta de documentos sem correr o risco de serem pegos. Roberto, mais contido, mas igualmente aliviado, soltou o ar que prendia nos pulmões e balançou a cabeça com desdém teatral, chamando Helena de desastre ambulante. Eles a repreenderam severamente pela negligência criminosa de destruir documentos sem autorização. Mas a ferocidade do ataque diminuiu, substituída por uma pressa em expulsá-la dali para que pudessem celebrar sua sorte inacreditável, longe dos olhares dos subordinados. Vanessa ordenou que Helena saísse de sua vista imediatamente e voltasse para o buraco de onde tinha saído, ameaçando-a com demissão sumária após a gala, pois não queria estragar o clima da festa com processos administrativos agora. Era a desculpa perfeita para mantê-la por perto como bode expiatório caso precisassem, mas longe o suficiente para não atrapalhar. Helena assentiu freneticamente, pedindo perdão repetidas vezes enquanto recuava em direção aos elevadores, mantendo a postura curvada até que as portas de metal se fechassem, bloqueando a visão daquele ninho de víboras. Assim que ficou sozinha na cabine descendo, a transformação foi instantânea e assustadora. As lágrimas secaram, a postura se endireitou, e um sorriso frio e predatório curvou seus lábios. Eles haviam mordido a isca completamente, acreditando que estavam salvos, quando, na verdade, haviam acabado de confessar tacitamente a importância daqueles documentos. De volta à segurança silenciosa e poeirenta do arquivo, Helena foi direto para o esconderijo onde as caixas originais, intactas e perfeitamente preservadas, aguardavam o momento certo para serem reveladas. Ela acariciou as lombadas das pastas com uma ternura irônica, pensando em como a arrogância de Vanessa e Roberto o cegava para a possibilidade de que alguém inferior pudesse ser mais inteligente do que eles. Eles estavam tão acostumados a ver as pessoas como degraus ou obstáculos que não conseguiam conceber a existência de uma ameaça que não jogasse pelas regras sujas deles. Helena sabia que a história da incineração lhes daria uma falsa sensação de segurança nos próximos dias, fazendo-os baixar a guarda e talvez até cometerem imprudências maiores durante a festa, sentindo-se invencíveis novamente. O resto do dia passou em um borrão de atividade silenciosa, com Helena monitorando as comunicações internas através de seu acesso privilegiado e secreto aos servidores da empresa. Ela viu e-mails trocados entre Roberto e Vanessa, celebrando o milagre da incompetência da arquivista e planejando como iriam impressionar Gabriel na gala com números maquiados e sorrisos falsos. Cada palavra digitada por eles era mais um prego no caixão de suas carreiras, mais uma prova da podridão moral que Helena estava prestes a expor ao mundo. Ela sentia uma mistura de nojo e piedade por aquelas pessoas que acreditavam que o dinheiro e o cargo poderiam protegê-las das consequências de seus atos, esquecendo-se de que a verdadeira autoridade vinha da integridade e do respeito, moedas que eles não possuíam em suas contas bancárias recheadas. Quando a noite caiu e o edifício começou a esvaziar, Helena permaneceu por mais algum tempo no arquivo, finalizando os preparativos para o seu próprio debut na sociedade corporativa. Ela olhou para o vestido que havia escondido em um armário trancado, uma peça de alta costura que custava mais do que o salário anual de todos os funcionários daquele andar somados, e imaginou a expressão de Vanessa ao ver ela usá-lo. A festa de máscaras seria o palco perfeito para a revelação. Um baile onde as verdadeiras faces seriam mostradas apenas quando as máscaras de tecido caíssem. A ironia poética de se esconder atrás de uma máscara para finalmente mostrar quem realmente era não escapava à inteligência aguçada de Helena, que apreciava cada camada de simbolismo naquele drama que ela mesma estava dirigindo. Ao sair do prédio naquela noite, o ar frio da rua parecia mais fresco e revigorante do que nunca, carregando consigo a promessa de tempestades vindouras e de limpeza necessária. O carro preto a aguardava no mesmo local discreto, e ao entrar, ela recebeu uma mensagem de Gabriel informando que ele já estava na cidade, escondido em uma cobertura segura e ansioso para ouvir o relatório dela.
O coração de Helena acelerou, não de medo, mas de antecipação pelo reencontro com o único homem que a conhecia verdadeiramente e que a amava, não apesar de sua força, mas por causa dela. A Funhan CEO estava pronta para assumir seu lugar ao lado do rei, e a corte de traidores que havia usurpado o trono estava prestes a aprender uma lição dolorosa sobre o que acontece quando se subestima a rainha que caminha nas sombras. O salão de baile do hotel mais luxuoso da cidade havia sido transformado em um cenário de conto de fadas sombrio e opulento para a celebração do cinquentenário da Voronoff Corp. Lustres de cristal gigantescos pendiam do teto abobadado, lançando reflexos prismáticos sobre a multidão de convidados mascarados que se moviam como espectros elegantes envoltos em sedas e veludos caros. A música clássica preenchia o ambiente com uma melodia suave que mal conseguia disfarçar o ruído constante de negociações sussurradas e risadas artificiais de quem buscava favores. Para a elite empresarial presente, aquela noite era apenas mais uma oportunidade de exibir poder. Mas o ar estava carregado com a eletricidade estática de uma tempestade iminente que poucos conseguiam perceber. Vanessa chegou ao evento com a confiança de uma imperatriz coroada, vestindo um longo vestido vermelho, sangue que gritava por atenção e desafiava qualquer um a ignorar sua presença magnética. Ela caminhava pelo tapete vermelho com Roberto ao seu lado, ambos sorrindo para os fotógrafos contratados e cumprimentando os membros do conselho com uma intimidade calculada. A certeza de que os documentos incriminatórios haviam virado cinzas nas mãos da arquivista incompetente dava a Vanessa uma leveza de espírito que ela não sentia há meses, permitindo-lhe desfrutar da festa sem o peso do medo. Ela varreu o salão com os olhos, procurando o homem que seria o centro das atenções naquela noite, ansiosa para cravar suas garras no misterioso CEO antes de qualquer outra pessoa. A ordem expressa de Vanessa havia sido clara e cruel. Helena estava terminantemente proibida de pisar no salão principal como convidada, sendo relegada a ajudar a equipe de catering nos bastidores se quisesse manter seu emprego. A diretora de publicidade imaginava a pobre mulher lavando pratos ou servindo canapés nos fundos, longe do brilho e do glamour que pertenciam apenas aos vencedores daquele jogo corporativo vicioso. Essa imagem mental trazia um sorriso de satisfação aos lábios pintados de Vanessa, que acreditava firmemente que a hierarquia natural das coisas estava sendo respeitada. Ela não tinha ideia de que sua ordem havia sido ignorada com o desdém de quem sabe que as regras dos servos não se aplicam aos donos do castelo. Enquanto a festa atingia seu auge, uma limusine negra e discreta parou na entrada privativa do hotel, longe dos olhares curiosos da imprensa e dos convidados comuns que se aglomeravam na frente. A porta se abriu e Helena desceu, não mais como a funcionária cinzenta do subsolo, mas como uma visão etérea de elegância e mistério que faria o tempo parar. Ela vestia um gown de seda azul meia-noite que parecia ter sido tecido com pedaços do próprio céu noturno, ajustado perfeitamente ao seu corpo e destacando uma postura real que ela havia escondido por tanto tempo. Seu rosto estava coberto por uma máscara veneziana prateada, adornada com cristais que capturavam a luz e escondiam sua identidade, deixando visíveis apenas seus olhos inteligentes e lábios decididos. A entrada de Helena no salão principal não foi anunciada por trombetas ou mestres de cerimônia, mas pelo silêncio gradual que se espalhou pela multidão à medida que as pessoas notavam sua presença. Ela desceu a grande escadaria de mármore com a graça de quem flutua, e os convidados se afastaram instintivamente para abrir caminho, hipnotizados pela aura de poder tranquilo que emanava daquela figura desconhecida. Sussurros começaram a circular pelo ambiente, especulando se ela era uma celebridade internacional, uma herdeira europeia ou uma nova investidora misteriosa. Ninguém, nem em seus delírios mais selvagens, poderia associar aquela mulher deslumbrante à arquivista tímida que passava os dias cercada de poeira e desprezo nos andares inferiores da empresa. Vanessa, percebendo que a atenção do salão havia sido roubada por uma intrusa, sentiu uma pontada aguda de inveja
e irritação perfurar seu ego inflado. Ela observou a mulher de azul com olhos estreitos, tentando identificar quem ousava ofuscar seu momento de glória. Mas a máscara e a postura desconhecida bloqueavam qualquer reconhecimento. A diretora de publicidade decidiu que precisava reafirmar seu território imediatamente. E a melhor maneira de fazer isso era encontrar Gabriel Voronoff e garantir que ele estivesse ao seu lado, mostrando a todos quem era a verdadeira primeira-dama daquela corporação. Ela avistou uma figura alta e imponente perto da orquestra, usando uma máscara negra minimalista que exalava autoridade. E soube instintivamente que aquele era o homem que ela precisava conquistar. Gabriel estava parado como uma sentinela solitária, observando o fluxo da festa com o olhar crítico de quem avaliava não a diversão, mas o caráter das pessoas que comiam e bebiam à custa de sua empresa. Ele viu Vanessa se aproximando com aquele andar predador que ele conhecia bem através dos relatórios de sua esposa, e sentiu uma onda de repugnância que precisou disfarçar sob a impassibilidade de sua máscara. Ele sabia exatamente quem ela era e o que ela havia feito, mas o jogo exigia paciência até o momento exato do checkmate. Seus olhos, no entanto, brilharam com uma luz diferente quando avistaram a mulher de azul descendo as escadas. E um sorriso quase imperceptível tocou seus lábios ao reconhecer o amor de sua vida em toda a sua glória. Vanessa chegou até Gabriel com um sorriso ensaiado e uma taça de champanhe na mão, ignorando completamente a presença magnética da mulher de azul que se aproximava pelo outro lado. Ela se apresentou com charme excessivo, elogiando a festa e a visão do CEO em manter a tradição da empresa, enquanto sutilmente tentava tocar o braço dele em um gesto de falsa intimidade. Ela começou a falar sobre como o departamento de marketing, sob sua liderança brilhante, havia superado todas as metas, e como ela estava ansiosa para discutir novos projetos visionários diretamente com ele. A arrogância de Vanessa era tão grande que ela não percebeu a rigidez na postura de Gabriel, nem o fato de que ele mal prestava atenção em suas palavras vazias e lisonjeiras. Foi então que Helena se juntou ao pequeno círculo, deslizando para o lado de Gabriel com a naturalidade de quem ocupa seu lugar de direito, sem pedir licença ou esperar convite. O perfume dela, uma fragrância rara e sofisticada, que nada lembrava o cheiro de papel velho do arquivo, atingiu Vanessa como uma afronta pessoal. Helena não disse nada inicialmente, apenas colocou a mão suavemente no braço de Gabriel, um gesto possessivo e íntimo que fez o CEO relaxar visivelmente e se virar para ela com total atenção. Vanessa ficou boquiaberta com a audácia daquela desconhecida, sentindo-se subitamente excluída e diminuída diante daquela conexão silenciosa e poderosa que parecia existir entre os dois mascarados. A diretora de publicidade, recusando-se a ser ignorada, pigarreou alto e perguntou com um tom de voz ácido quem era a convidada, insinuando que talvez ela tivesse entrado na festa errada. Helena virou a cabeça lentamente em direção a Vanessa, e por trás da máscara prateada, seus olhos brilharam com uma ironia divertida que fez um arrepio frio percorrer a espinha da diretora. Com uma voz aveludada e perfeitamente modulada, diferente do tom monótono que usava no trabalho, Helena respondeu que era alguém que conhecia profundamente os alicerces daquela empresa, talvez até melhor do que alguns diretores que se preocupavam apenas com a fachada. A resposta foi um enigma que Vanessa não conseguiu decifrar, mas que carregava uma ameaça implícita que a deixou desconfortável. Gabriel, ignorando a tentativa de Vanessa de retomar o controle da conversa, estendeu a mão para a mulher de azul e a convidou para dançar, deixando a diretora de publicidade falando sozinha no meio do salão. Enquanto o casal deslizava para a pista de dança, os convidados abriram espaço respeitosamente, observando a química perfeita entre os dois corpos que se moviam em sintonia absoluta com a valsa. Vanessa ficou parada, fervendo de raiva e humilhação, sentindo os olhares curiosos das pessoas ao seu redor queimarem sua pele. Ela apertou a taça de cristal com tanta força que quase a quebrou,
jurando para si mesma que descobriria quem era aquela intrusa e a destruiria, assim como havia feito com todos que ousaram cruzar seu caminho. Na pista de dança, protegidos pelo barulho da música e pelo movimento giratório, Gabriel sussurrou no ouvido de Helena o quanto ela estava deslumbrante e o quanto ele havia ansiado por aquele momento. Helena sorriu, sentindo o calor da mão do marido em sua cintura, e sussurrou de volta que a noite estava apenas começando e que o melhor presente de aniversário para a empresa ainda estava por vir. Eles dançavam não apenas como parceiros românticos, mas como cúmplices em uma missão de justiça, sabendo que cada passo daquela valsa os aproximava mais do momento em que a música pararia e a verdade seria dita. Helena podia ver Vanessa ao longe, conversando furiosamente com Roberto, e sentiu uma calma predatória. Os ratos estavam encurralados, mesmo que ainda pensassem ser os reis do baile. O momento de tensão foi quebrado quando a música parou e as luzes do salão diminuíram levemente, sinalizando que os discursos oficiais estavam prestes a começar. Gabriel conduziu Helena para fora da pista, mas manteve a mão dela firmemente entrelaçada na sua, um sinal claro para todos de que eles estavam juntos. Vanessa, vendo isso, sentiu o pânico começar a substituir a raiva. Ela precisava agir rápido para separar os dois antes que aquela mulher misteriosa envenenasse a mente do CEO contra ela. A mente de Vanessa trabalhava febrilmente, buscando uma maneira de criar um escândalo que envergonhasse a rival e a expulsasse da festa, sem saber que estava prestes a cair na armadilha final que Helena havia preparado com tanto cuidado. Enquanto os garçons serviam mais champanhe e a orquestra se preparava para a próxima peça, Helena avistou um dos seguranças-chefes, um homem leal a Gabriel que havia sido instruído sobre o plano. Ele fez um sinal discreto com a cabeça, indicando que o palco estava pronto e que os equipamentos de projeção haviam sido conectados ao sistema seguro que Helena controlava. Tudo estava posicionado para o grande final. E a única coisa que faltava era a provocação final que faria Vanessa perder o controle publicamente. Helena sabia que a vaidade de sua inimiga era seu maior ponto fraco, e ela estava prestes a usar isso para forçar um erro fatal diante de toda a elite da cidade. A noite avançava, e a máscara de civilidade que cobria a festa começava a ficar mais fina, revelando as tensões e as ambições cruas que pulsavam sob a superfície polida. Helena se sentia poderosa, não pela roupa cara ou pela companhia do marido, mas pela certeza moral de sua causa. Ela olhou para o salão cheio de pessoas que a haviam ignorado ou desprezado quando ela usava o uniforme cinza, e sentiu uma pitada de satisfação ao perceber como a percepção humana era frágil e baseada em aparências superficiais. Em breve, todos eles aprenderiam que o valor de uma pessoa não está no que ela veste, mas no que ela é capaz de fazer quando é subestimada. A atmosfera no salão de baile, que momentos antes vibrava com a elegância de uma valsa perfeitamente executada, começou a se transformar em algo denso e sufocante à medida que Vanessa articulava seu próximo movimento de vingança. A diretora de publicidade não conseguia suportar a imagem daquela mulher desconhecida, monopolizando a atenção de Gabriel Voronoff. Uma afronta que ela sentia como uma bofetada física em seu orgulho ferido. Ela puxou Roberto para um canto escuro perto das cortinas de veludo, seus olhos faiscando com uma malícia desesperada, enquanto sussurrava instruções rápidas e venenosas ao ouvido de seu cúmplice relutante. Roberto, embora cauteloso com a presença do CEO, sabia que seus destinos estavam entrelaçados e que precisavam eliminar qualquer variável imprevisível que pudesse ameaçar a estabilidade precária de seu esquema de fraude naquela noite decisiva. O plano de Vanessa era brutalmente simples e contava com o preconceito inerente da elite presente contra qualquer pessoa que não parecesse pertencer ao seu círculo exclusivo de riqueza e privilégio hereditário. Ela notou que a misteriosa mulher de azul havia se afastado momentaneamente de Gabriel para pegar uma taça de água mineral em uma mesa lateral, ficando vulnerável e isolada da proteção imediata do anfitrião.
Vanessa viu ali a oportunidade perfeita para criar um escândalo que não apenas expulsaria a intrusa, mas também a marcaria como uma criminosa aos olhos de toda a alta sociedade local, com um aceno discreto para um garçom que ela havia subornado anteriormente. A diretora colocou em marcha uma encenação teatral destinada a destruir a reputação de sua rival em questão de minutos, a poucos metros de distância. Asra Albuquerque, esposa de um dos investidores mais antigos e influentes da corporação, começou a gritar histericamente, atraindo todos os olhares do salão para si com a força de um ímã. Ela alegava aos prantos que seu colar de diamantes vintage, uma peça de valor inestimável que estava em sua família há gerações, havia desaparecido misteriosamente de seu pescoço. O pânico da senhora idosa era genuíno, mas a rapidez com que Vanessa surgiu ao seu lado para confortá-la revelava o cálculo frio por trás daquele incidente aparentemente infeliz. A diretora de publicidade assumiu imediatamente o controle da situação, erguendo a voz para pedir calma enquanto seus olhos de predadora buscavam a mulher de azul na multidão, preparando o terreno para a acusação fatal que viria a seguir. Vanessa apontou um dedo trêmulo e acusador diretamente para Helena, gritando para que todos ouvissem que ela havia visto a intrusa mascarada esbarrar propositalmente na Siona Albuquerque momentos antes do roubo ser percebido. O silêncio que caiu sobre o salão foi absoluto e pesado, quebrado apenas pelo som dos saltos de Vanessa batendo no chão enquanto ela avançava em direção a Helena como uma justiceira indignada. Ela afirmou com convicção teatral que aquela mulher não estava na lista oficial de convidados e que sua máscara não era um adereço de festa, mas sim um disfarce conveniente para facilitar furtos em eventos de alto padrão. A multidão, influenciável e rápida em julgar, começou a murmurar em concordância, olhando para Helena com desconfiança e medo, recuando como se ela fosse portadora de uma doença contagiosa. Helena permaneceu imóvel diante da tempestade que se formava ao seu redor, segurando sua taça de água com uma estabilidade que contrastava violentamente com a histeria coletiva do ambiente. Por trás da máscara prateada, seus olhos analisavam a cena com a frieza de uma auditora forense diante de um balanço fraudulento, desconstruindo a armação de Vanessa em segundos. Ela não demonstrou medo, nem tentou fugir, o que desconcertou momentaneamente os seguranças que haviam se aproximado para cercar-la sob as ordens histéricas da diretora de marketing. Gabriel, que observava tudo do palco principal, deu um passo à frente com a intenção de intervir, mas parou ao notar um gesto sutil da mão esquerda de Helena, um sinal pré-combinado entre eles, que significava que ela tinha a situação sob total controle. Vanessa, sentindo-se fortalecida pelo apoio aparente dos convidados e pela inação inicial do CEO, exigiu que os seguranças revistassem Helena ali mesmo, na frente de todos, para recuperar a joia roubada e expor a ladra. Ela queria a humilhação completa, o despojamento da dignidade daquela mulher que ousara desafiá-la, e já saboreava a vitória de vê-la sendo arrastada para fora do hotel, algemada pela polícia. Roberto juntou-se ao coro, dizendo em voz alta que a segurança da empresa não poderia tolerar criminosos infiltrados e que medidas drásticas eram necessárias para proteger a integridade dos convidados ilustres. A pressão psicológica era imensa, desenhada para fazer qualquer pessoa comum desmoronar em lágrimas e confissões falsas, apenas para acabar com o tormento da exposição pública. No entanto, quando o chefe da segurança estendeu a mão para segurar o braço de Helena, ela se esquivou com um movimento fluido e elegante, sem derramar uma gota de sua bebida, com uma voz clara e perfeitamente audível, que cortou o burburinho do salão como uma lâmina de cristal. Ela perguntou a Vanessa se a diretora estava disposta a apostar seu cargo e sua reputação naquela acusação leviana. Helena argumentou calmamente que, para ter roubado o colar sem ser notada, ela precisaria de habilidades de ilusionismo que desafiavam a física. Considerando que Asra Albuquerque estava cercada por 3 outras pessoas no momento do suposto esbarrão,
Sua lógica era impecável e sua dicção refinada, o que fez com que alguns convidados parassem para reconsiderar a cena grotesca que estavam presenciando. Vanessa, percebendo que a narrativa estava começando a escapar de suas mãos, dobrou a aposta e partiu para o ataque pessoal, ridicularizando a audácia da plebeia em questionar uma diretora executiva da Voronoff Corp. Ela insinuou que pessoas como Helena, que precisavam se esconder atrás de máscaras, não tinham honra nem moral, e que sua presença ali era um insulto à decência daquela celebração corporativa. A diretora tentou inflamar os ânimos dos presentes, apelando para o elitismo e o medo de estranhos, táticas que sempre funcionaram para ela em suas manipulações corporativas anteriores. Mas havia algo na postura régia de Helena que resistia a essas tentativas de diminuição. Uma autoridade natural que parecia emanar de dentro para fora. Independentemente das acusações lançadas contra ela, Helena colocou sua taça sobre uma mesa próxima e virou-se lentamente para encarar a Siona Albuquerque, ignorando completamente os gritos estridentes de Vanessa e a presença ameaçadora dos seguranças. Com um tom de voz respeitoso, mas firme, ela pediu que a senhora verificasse o fecho de sua bolsa de mão, sugerindo delicadamente que, no calor do momento e na emoção da festa, o colar poderia ter escorregado para dentro dela ao se soltar. A sugestão parecia absurda para Vanessa, que zombou alto da tentativa de desvio de foco. Mas a senhora idosa, tocada pela serenidade da acusada, decidiu abrir sua clutch de cetim prateado. O salão inteiro prendeu a respiração enquanto as mãos enrugadas da matrona vasculhavam o interior da pequena bolsa, o som do tecido sendo revirado, ecoando no silêncio tenso. Para o choque absoluto de Vanessa e o alívio envergonhado da multidão, Asra! Albuquerque retirou de dentro da bolsa o colar de diamantes intacto, que aparentemente havia se soltado e caído ali quando ela guardara seu leque minutos antes. Um murmúrio de espanto percorreu o salão, transformando a atmosfera de linchamento em um constrangimento coletivo palpável, onde ninguém sabia exatamente para onde olhar. Vanessa ficou pálida como um fantasma, sua boca abrindo e fechando sem que nenhum som saísse, enquanto sua mente tentava processar como seu plano infalível havia falhado de forma tão espetacular. Ela havia plantado a ideia do roubo, mas não contava com a possibilidade de que o objeto estivesse realmente seguro o tempo todo. Ou talvez Helena tivesse percebido a manobra e agido preventivamente de alguma forma incompreensível. Helena aproveitou o momento de virada para desferir seu contra-ataque verbal, dirigindo-se agora a Vanessa com uma frieza que fez a temperatura do ambiente cair vários graus. Ela pontuou que uma diretora de nível executivo deveria ter mais discernimento antes de lançar acusações criminais contra convidados, e que tal comportamento impulsivo e histérico levantava dúvidas sérias sobre sua capacidade de liderança. Cada palavra de Helena era um prego no caixão da credibilidade profissional de Vanessa, expondo sua incompetência emocional e sua malícia diante dos acionistas e parceiros comerciais mais importantes da empresa. A ladra havia se transformado na juíza, e a diretora, que buscava a glória, agora estava coberta pelo manto da vergonha e da precipitação desastrosa. Roberto, vendo o navio de sua aliada afundar rapidamente, tentou intervir para salvar o que restava da dignidade do grupo, sugerindo com um sorriso amarelo que tudo não passara de um mal-entendido causado pelo excesso de zelo pela segurança. Ele tentou minimizar a gravidade da falsa acusação, tratando-a como uma piada infeliz, e sugeriu que a festa continuasse como se nada tivesse acontecido. Mas Helena não estava disposta a deixar que eles escapassem tão facilmente pela porta dos fundos da irrelevância. Ela queria que a lição fosse gravada na memória de todos. Ela fixou seu olhar em Roberto e perguntou se o excesso de zelo também se aplicava à contabilidade criativa do departamento financeiro. Uma frase enigmática que fez o diretor congelar instantaneamente. Vanessa, desesperada e humilhada, perdeu o último resquício de controle racional que ainda possuía e partiu para a agressão física, tentando arrancar a máscara do rosto de Helena com as próprias mãos.
Ela gritava que queria ver a cara daquela impostora maldita, certa de que revelar a identidade de uma ninguém acabaria com a aura de mistério e superioridade que a protegia. O movimento foi tão repentino e violento que pegou os seguranças de surpresa. Mas Helena, com seus reflexos treinados, segurou o pulso de Vanessa no ar antes que ela pudesse tocar seu rosto. A imagem das duas mulheres travadas naquele embate, a diretora descontrolada e a convidada misteriosa, impenetrável. Era a representação perfeita da luta entre o caos da mentira e a ordem da verdade. Foi nesse instante de tensão máxima que a voz de Gabriel Voronoff trovejou pelo salão, ordenando que parassem imediatamente com aquela exibição vergonhosa de falta de profissionalismo. O CEO desceu do palco e caminhou através da multidão que se abria como o mar vermelho. Sua presença imponente, silenciando até os pensamentos dos presentes. Ele não olhou para Vanessa ou Roberto, mas fixou seus olhos na mulher de azul que ainda segurava o pulso da agressora com firmeza. Gabriel parou ao lado delas, com um gesto suave. Pediu que Helena soltasse Vanessa, que recuou, tropeçando em seu próprio vestido. Ofegante e com os olhos arregalados de terror diante da fúria contida de seu chefe, Gabriel virou-se para a audiência atônita e pediu desculpas pelo comportamento inaceitável de sua diretoria, garantindo que as medidas disciplinares seriam tomadas com o máximo rigor. No entanto, Vanessa, incapaz de aceitar a derrota, gritou, uma última vez que Gabriel estava sendo enganado por uma vigarista qualquer que havia invadido a festa para seduzi-lo e roubá-lo. Ela apontou para Helena e exigiu, com a voz embargada pelo choro de raiva, que a mulher mostrasse quem realmente era, se não tivesse nada a temer. Para Vanessa, aquela era a última cartada, expor a arquivista medíocre por trás da seda cara e provar que ela não passava de lixo disfarçado de realeza. Helena olhou para Gabriel, e um entendimento silencioso passou entre os dois. Um acordo de que o momento da revelação final havia chegado não por coerção, mas por escolha estratégica. Ela se virou para Vanessa e disse calmamente que atenderia ao pedido da diretora, pois concordava que não deveria haver mais segredos entre elas ou entre a empresa e seus acionistas. A calma com que ela aceitou o desafio fez um novo tipo de medo brotar no coração de Vanessa. Uma suspeita tardia e aterrorizante de que ela havia cometido um erro de cálculo fatal ao exigir aquela exposição. A mulher de azul levou as mãos lentamente às fitas de seda que prendiam a máscara prateada atrás de sua cabeça. Seus movimentos deliberados, aumentando a expectativa da sala até um ponto quase insuportável. Todos os olhos estavam fixos naquele rosto que estava prestes a ser revelado, ansiosos para descobrir a identidade da figura que havia desafiado abertamente a diretoria da Voronoff Corp e sobrevivido. Vanessa prendeu a respiração, rezando para ver o rosto assustado da arquivista Helena, pronta para ser demitida e escorraçada. O laço se desfez. A máscara escorregou das mãos de Helena, e o rosto que emergiu não era de medo, mas de uma beleza desafiadora e conhecida, embora nunca vista daquela forma majestosa. Quando a máscara prateada finalmente caiu das mãos de Helena, revelando os traços delicados e familiares que se escondiam por baixo, um suspiro coletivo ecoou pelo salão de baile como uma onda de choque para Vanessa e Roberto. A revelação foi como um golpe físico no estômago que os deixou sem ar e completamente desorientados diante daquela visão impossível. Ali estava, de fato, a funcionária cinzenta e insignificante do arquivo morto, a mulher que eles haviam humilhado, ridicularizado e chamado de lixo durante meses a fio. No entanto, desprovida dos óculos grossos e da postura submissa que sempre adotava, Helena irradiava uma beleza transcendente e uma autoridade natural que fazia a imagem anterior parecer uma piada distante e mal contada. A transformação era tão absoluta que, por alguns segundos angustiantes, a diretora de publicidade recusou-se a acreditar em seus próprios olhos, buscando freneticamente alguma explicação lógica para aquela alucinação cruel. Gabriel Voronoff rompeu a tensão estática do momento, dando 2 passos à frente. Não com a fúria que Vanessa esperava,
mas com uma reverência que beirava a devoção absoluta. Ele ignorou os murmúrios chocados dos convidados e posicionou-se diante de Helena, olhando profundamente em seus olhos, com uma expressão de orgulho intenso e amor indisfarçável. Para o horror completo dos diretores que assistiam à cena, o poderoso CEO ajoelhou-se lentamente diante da suposta ladra, tomando a mão dela entre as suas e beijando-a com uma gentileza que contrastava com sua reputação de homem de ferro. Aquele gesto de submissão e adoração do homem mais poderoso do recinto para com a humilde arquivista estilhaçou a realidade que Vanessa havia construído, sinalizando que o jogo havia mudado irreversivelmente contra ela. Erguendo-se com a elegância de um monarca, Gabriel voltou-se para a plateia estupefata, mantendo a mão de Helena firmemente entrelaçada com a sua em um sinal de união inquebrável. Sua voz ressoou com clareza impecável quando ele apresentou a mulher ao seu lado, não como uma intrusa, mas como a anfitriã legítima daquela noite e a companheira de toda a sua vida. Ele declarou a todos os presentes que aquela era Helena Voronov, sua esposa legal e a força silenciosa que havia ajudado a erguer os pilares daquela corporação muito antes da maioria dos diretores atuais serem contratados. O nome atingiu a multidão como uma onda de choque, fazendo taças caírem e mandíbulas se contraírem, pois a lenda da cofundadora sempre fora tratada como um mito ou uma sócia silenciosa que vivia nas sombras do exterior. Vanessa sentiu o chão desaparecer sob seus pés, sua mente lutando para processar a enormidade do erro catastrófico que havia cometido ao declarar guerra à dona da empresa. Ela cambaleou para trás, pálida como cera, balançando a cabeça em uma negação que beirava a loucura diante dos fatos irrefutáveis. Era impossível que aquela criatura do subsolo fosse a grande dama do Império Voronov, e seu cérebro buscava freneticamente uma narrativa alternativa onde aquilo tudo fosse uma pegadinha de mau gosto. Ela tentou articular um protesto, gaguejando que deveria haver algum engano terrível, mas as palavras morreram em sua garganta seca ao ver o olhar de piedade fria que Helena dirigia a ela. Era o olhar de um juiz observando um condenado que ainda não sabia que a sentença já havia sido assinada e selada. Helena deu um passo à frente, assumindo o centro do palco com uma naturalidade que silenciou até os sussurros mais céticos que ainda persistiam nos cantos do salão. Ela explicou com uma voz calma e melodiosa que sua presença no arquivo não fora um rebaixamento ou um capricho do destino, mas uma escolha estratégica deliberada. Ela revelou que, no mundo da auditoria corporativa de alto nível, ela era conhecida por um codinome que muitos ali temiam sem nunca terem visto seu rosto verdadeiro. Ela era o Fantasma, a especialista lendária em descobrir fraudes financeiras e corrupção estrutural que havia desmantelado impérios criminosos em todo o continente. Um murmúrio de reconhecimento e medo percorreu os investidores mais antigos, que conheciam a reputação daquela auditora implacável que nunca deixava pedra sobre pedra em suas investigações. Roberto sentiu um suor frio escorrer por suas costas, enquanto as peças do quebra-cabeça, finalmente, se encaixavam em sua mente aterrorizada com uma clareza devastadora. Ele se lembrou da conversa no escritório, da suposta incompetência de Helena e da história sobre os documentos queimados que lhes havia dado tanto alívio temporário. Ele percebeu com náusea que eles não apenas haviam sido enganados, mas também haviam entregado a confirmação de seus crimes de bandeja para a própria pessoa que os investigava secretamente. A mulher que ele havia tratado com condescendência era, na verdade, uma predadora de inteligência muito superior à dele, que havia brincado com eles como um gato brinca com um rato antes do golpe final. Ele olhou para as saídas do salão, calculando as chances de uma fuga que ele sabia ser impossível. Voltando sua atenção especificamente para a figura trêmula de Vanessa, Helena falou com uma suavidade que era mais aterrorizante do que qualquer grito de raiva poderia ser naquele momento. Ela recordou as palavras que a diretora havia usado repetidamente contra ela, chamando-a de inútil e de mancha na imagem corporativa daquela organização de prestígio. Com um leve sorriso nos lábios,
Helena perguntou se o valor de uma pessoa era verdadeiramente definido pela etiqueta de suas roupas ou pelo título em seu crachá, desmontando a filosofia superficial sobre a qual Vanessa havia construído toda a sua existência. Ela afirmou que, enquanto Vanessa se preocupava com aparências e status, ela se preocupava com a integridade e o futuro das milhares de famílias que dependiam daquela empresa. Foi uma lição moral dada em público que despiu a diretora de suas últimas defesas. A sociedade que momentos antes estava pronta para condenar a intrusa, agora olhava para Vanessa com um desprezo indisfarçável, julgando-a não apenas por seu erro, mas por sua crueldade exposta. Os convidados realinharam rapidamente suas lealdades, hipnotizados pela revelação e ansiosos para se dissociarem do navio, afundando que era a diretora de marketing e seu aliado financeiro. O espaço ao redor de Vanessa e Roberto aumentou conforme as pessoas se afastavam fisicamente, criando um círculo de isolamento que os marcava como párias sociais naquele ambiente refinado. Helena não havia apenas provado sua identidade, mas havia conquistado o respeito e a admiração da sala através de sua postura e inteligência inegáveis. Ela era de fato a rainha daquele tabuleiro, e o cheque-mate havia sido entregue com um golpe de mestre que seria comentado por décadas. Gabriel colocou uma mão protetora na cintura de sua esposa e anunciou que a celebração tomaria agora um rumo ligeiramente diferente, mais focado na transparência e na verdade absoluta. Ele fez um sinal para a equipe técnica no fundo do salão, indicando que o tempo de festividades estava temporariamente suspenso para tratar de assuntos internos de extrema gravidade. Helena caminhou até o suporte do microfone, seu vestido azul fluindo ao redor dela como as águas de um oceano calmo antes de uma tempestade devastadora. Ela anunciou que, antes de cortar o bolo, havia uma limpeza a ser feita na casa para garantir que o legado da Voronoff Corp permanecesse imaculado. As telas gigantes atrás do palco, que exibiam o logotipo comemorativo, piscaram e mudaram, preparando-se para mostrar o conteúdo que Helena havia extraído das sombras do arquivo. As luzes do salão diminuíram completamente, deixando apenas o foco de luz sobre Helena e o brilho intenso das telas iluminando os rostos aterrorizados dos conspiradores no meio da multidão. Vanessa sentiu suas pernas cederem e desabou em uma cadeira próxima, respirando com dificuldade, como se o ar tivesse se tornado rarefeito demais para seus pulmões. Ela sabia que o que seria projetado a seguir seria o fim de sua carreira, de sua liberdade e de sua vida como ela a conhecia até então. Não havia mais arrogância. Não havia mais planos de poder. Apenas a certeza esmagadora da derrota iminente e total. Helena Voronoff, a mulher inútil do arquivo, estava prestes a projetar a verdade para o mundo ver. E nada poderia parar a avalanche de justiça que estava prestes a cair. As telas gigantescas de alta resolução, que até aquele momento exibiam o logotipo dourado da comemoração, piscaram simultaneamente e foram invadidas por uma sequência vertiginosa de planilhas financeiras, extratos bancários e e-mails corporativos confidenciais. O brilho frio dos dados projetados iluminou o salão de baile com uma luz clínica e impiedosa, transformando a atmosfera de festa em um tribunal digital, onde os crimes eram expostos em tempo real para o julgamento da elite empresarial. Helena permanecia no palco, com a serenidade de uma maestrina regendo uma sinfonia de justiça, usando um pequeno controle remoto para destacar linhas específicas que brilhavam em vermelho sangue nas telas. O silêncio da multidão era absoluto e aterrorizante, pois todos compreendiam imediatamente a gravidade do que estava sendo mostrado, o fluxo detalhado do dinheiro desviado que sangrara a companhia. Com uma voz firme e destituída de qualquer emoção teatral, Helena começou a narrar a anatomia da fraude com a precisão técnica que lhe rendera a alcunha de O Fantasma no mundo da auditoria forense internacional. Ela explicou como verbas destinadas a campanhas de marketing global haviam sido sistematicamente redirecionadas para uma rede complexa de empresas de fachada, sediadas em paraísos fiscais obscuros. Cada transação projetada na tela
vinha acompanhada de datas, horas e, o mais devastador de tudo, as assinaturas digitais de aprovação que pertenciam inequivocamente a Vanessa e Roberto. A plateia assistia hipnotizada à desconstrução do esquema, percebendo com horror que o dinheiro que financiava o estilo de vida luxuoso daqueles dois executivos vinha diretamente dos lucros que deveriam ter sido distribuídos aos acionistas presentes. Vanessa tentou gritar que aquilo era uma montagem difamatória feita por hackers criminosos, mas sua voz saiu estridente e falha, perdida na imensidão do salão e na montanha de provas irrefutáveis. Ela olhava para os lados buscando apoio, mas encontrava apenas rostos fechados e olhares de repulsa de pessoas que, minutos antes, brindavam com ela e celebravam seu sucesso aparente. A realidade paralela que ela havia construído, onde ela era uma executiva brilhante e intocável, estava sendo desmontada pixel por pixel diante de seus olhos aterrorizados. A humilhação pública era total, pois as provas não deixavam margem para dúvidas ou interpretações alternativas, expondo sua ganância nua e crua sob os holofotes impiedosos da verdade que ela tentara esconder no subsolo. Helena avançou para o próximo slide da apresentação, revelando o detalhe que selaria o destino de seus adversários com uma ironia poética, devastadora e satisfatória para qualquer amante da justiça. Ela mostrou os registros do dia anterior, especificamente o relatório que Vanessa havia exigido com tanta arrogância e que acreditava ser apenas um exercício burocrático de punição para uma funcionária subalterna. Helena explicou calmamente que, ao obrigá-la a compilar aqueles dados brutos, a diretora havia, na verdade, autorizado oficialmente a auditoria que detectou as inconsistências finais do esquema. O público soltou um murmúrio de incredulidade diante da estupidez daquela manobra, percebendo como a arrogância de Vanessa havia sido o instrumento principal de sua própria destruição, entregando a arma do crime nas mãos da investigadora, Roberto, que até aquele momento tentava manter uma postura de indignação calculada. Sentiu o sangue drenar de seu rosto ao ver seus e-mails pessoais projetados em tamanho gigante atrás de Helena. As mensagens trocadas com consultores financeiros duvidosos detalhavam planos explícitos de lavagem de dinheiro e continham comentários depreciativos sobre a inteligência de Gabriel e dos membros do conselho. A leitura daquelas palavras cínicas em voz alta por Helena soou como uma sentença de morte para sua carreira e sua liberdade, destruindo qualquer possibilidade de defesa legal ou moral. Ele afrouxou o nó da gravata com mãos trêmulas, sentindo o ar do salão ficar rarefeito enquanto percebia que não havia saída daquela armadilha digital que ele mesmo ajudara a construir. A aliança frágil entre os dois conspiradores desmoronou instantaneamente sob a pressão esmagadora da exposição pública, transformando-os em inimigos desesperados que lutavam pela própria sobrevivência. Vanessa virou-se para Roberto e começou a acusá-lo aos gritos, alegando que havia sido manipulada por ele e que não tinha conhecimento técnico das manobras financeiras ilícitas que ele orquestrava. A cena era patética e grotesca, com a diretora de publicidade tentando se pintar como uma vítima ingênua, enquanto as provas na tela mostravam claramente sua participação ativa e entusiástica em cada etapa do roubo. Roberto revidou com igual ferocidade, chamando-a de mentirosa e lembrando a todos dos gastos exorbitantes dela com joias e viagens que foram pagos com o dinheiro desviado. Gabriel Voronoff assistia ao espetáculo de autodestruição com um olhar de desprezo frio, mantendo-se ao lado de sua esposa como uma torre de integridade inabalável. Ele tomou o microfone brevemente para informar que todas as evidências apresentadas ali já haviam sido encaminhadas para as autoridades competentes e para a Comissão de Valores Mobiliários. Sua voz ressoou com autoridade absoluta, deixando claro que a empresa não teria piedade de quem traíra a confiança da corporação e de seus colaboradores honestos. Ele enfatizou que a limpeza seria completa e que a nova gestão, liderada por ele e por Helena, teria tolerância zero para qualquer desvio de conduta, restaurando os valores éticos que haviam fundado aquele império comercial
décadas atrás. O clímax da noite chegou com o som inconfundível de sirenes se aproximando da entrada principal do hotel, rompendo a bolha de isolamento da festa e trazendo a realidade da lei para dentro do salão de baile. As grandes portas duplas se abriram para dar passagem a um grupo de agentes da Polícia Federal, cujos uniformes táticos e expressões sérias contrastavam violentamente com o luxo dos trajes de gala dos convidados. A multidão abriu um corredor largo e silencioso para que eles passassem, observando com uma mistura de fascínio e medo a marcha inexorável da justiça em direção ao palco. Vanessa paralisou ao ver os oficiais, sua mente finalmente aceitando que o pesadelo não terminaria quando ela acordasse, mas que estava apenas começando de verdade. Os policiais subiram ao palco e abordaram os dois diretores com a eficiência burocrática de quem cumpre mandados de prisão, sem se importarem com o status social ou com o cenário luxuoso ao redor. O som metálico das algemas, sendo fechadas nos pulsos de Vanessa, ecoou pelo sistema de som do salão. Um clique definitivo que encerrou seu reinado de terror corporativo para sempre. Ela começou a chorar copiosamente, as lágrimas pretas de rímel escorrendo pelo rosto e arruinando a maquiagem que ela levara horas para aperfeiçoar, transformando-a em uma caricatura triste de sua antiga glória. Roberto, por sua vez, abaixou a cabeça em derrota total, permitindo ser algemado sem resistência, sabendo que qualquer luta seria inútil diante da montanha de provas digitais. Antes de serem levados, Helena desceu do palco e aproximou-se de Vanessa uma última vez, olhando-a nos olhos com uma expressão que não continha ódio, mas sim uma piedade distante e educativa. Com uma voz baixa que apenas os mais próximos puderam ouvir, Helena disse que a verdadeira riqueza não estava no que se podia roubar, mas no que se podia construir com honestidade e trabalho duro. Ela lembrou a Vanessa que, ao subestimar os outros, baseando-se em aparências, ela havia revelado apenas a pequenez de sua própria alma. A lição final foi entregue com a dignidade de uma rainha, deixando a diretora caída sem palavras, confrontada pela superioridade moral da mulher que ela havia chamado de lixo. A saída dos prisioneiros foi acompanhada por centenas de flashes de câmeras e celulares, pois a imprensa, que aguardava do lado de fora, havia sido alertada sobre o escândalo iminente. As imagens de Vanessa e Roberto, sendo conduzidos para as viaturas policiais, se tornariam a manchete de todos os jornais no dia seguinte, servindo como um aviso severo para todo o mundo corporativo. Dentro do salão, o ar parecia ter ficado mais leve após a remoção dos elementos tóxicos, como se uma janela tivesse sido aberta para deixar entrar uma brisa fresca após uma longa tempestade. Os convidados começaram a respirar aliviados, percebendo que haviam testemunhado um momento histórico de purificação institucional que fortaleceria a empresa a longo prazo. Helena voltou para o lado de Gabriel no palco, e desta vez foi recebida não com suspeita, mas com aplausos genuínos e entusiasmados que começaram tímidos e logo tomaram conta de todo o ambiente. Os acionistas, os funcionários honestos que haviam sido convidados e até mesmo os garçons aplaudiam a mulher que teve a coragem e a inteligência de limpar a casa de dentro para fora. Ela aceitou a ovação com um sorriso humilde, apertando a mão do marido e sentindo o peso da responsabilidade que agora compartilhava oficialmente com ele. A arquivista havia desaparecido para sempre, dando lugar à executiva lendária que lideraria a Voronoff Corp para uma nova era de prosperidade e transparência ética. Gabriel pediu silêncio novamente e anunciou que, apesar dos eventos dramáticos, a noite ainda era uma celebração do aniversário da empresa e da resiliência de seus verdadeiros valores. Ele convidou todos a erguerem um brinde, não ao passado manchado, mas ao futuro brilhante que estava sendo construído naquele exato momento sobre alicerces de verdade. As taças de cristal tilintaram em uníssono, um som cristalino que marcou o fim da era da corrupção e o início do reinado conjunto de Gabriel e Helena. A música voltou a tocar, desta vez mais vibrante e alegre, e a festa recomeçou com uma energia renovada, livre das sombras que pairavam sobre a corporação há tanto tempo.
Enquanto a festa prosseguia, Helena observou o salão do alto do palco, sentindo uma satisfação profunda ao ver os funcionários de escalões inferiores sorrindo e conversando mais livremente. Agora que a opressão de Vanessa havia sido removida, ela sabia que haveria muito trabalho nos próximos meses para auditar cada departamento e reconstruir a confiança do mercado. Mas não sentia medo ou cansaço diante dessa perspectiva desafiadora. Ela tinha ao seu lado o homem que amava e o respeito conquistado de toda a sua equipe. Ferramentas poderosas o suficiente para superar qualquer obstáculo. A Fu-Yan CEO não era apenas um título decorativo, mas uma promessa de liderança ativa e vigilante que protegeria o legado de todos. Em um canto discreto do salão, um grupo de conselheiros antigos discutia em voz baixa sobre como haviam subestimado a esposa de Gabriel, admitindo com relutância e admiração que ela era a peça mais valiosa do tabuleiro. Eles reconheciam que a astúcia dela em se infiltrar como uma funcionária comum havia salvado a empresa de um desastre financeiro irreversível, provando que sua competência ia muito além do que qualquer currículo poderia demonstrar. A lenda do fantasma havia ganhado um rosto, e era um rosto que ninguém ousaria desafiar ou desrespeitar novamente no futuro previsível. A ordem natural havia sido restaurada, com a competência e a ética ocupando o topo da pirâmide hierárquica, exatamente onde deveriam estar. Gabriel puxou Helena para mais uma dança. Desta vez, sem máscaras e sem segredos, permitindo que o mundo visse a conexão profunda que existia entre eles. Enquanto giravam pelo salão, ele sussurrou que estava orgulhoso não apenas do que ela havia feito, mas de quem ela era em sua essência imutável. Helena apoiou a cabeça no ombro dele, sentindo a paz que vem após a batalha cumprida, sabendo que a justiça havia sido feita de forma plena. A noite que começara com tensão e mentiras, terminava com clareza e verdade. Um final perfeito para o capítulo mais turbulento da história da Voronoff Corp. O impacto daquela noite ecoaria por muito tempo nos corredores da empresa e nas conversas da alta sociedade, servindo como uma lenda moderna sobre os perigos da arrogância e o poder da humildade estratégica. Vanessa e Roberto haviam perdido tudo porque se recusaram a ver o valor nas pessoas que consideravam inferiores. Uma cegueira moral que lhes custou sua liberdade e seu futuro. Helena, por outro lado, havia provado que a verdadeira força muitas vezes caminha em silêncio e usa roupas simples, esperando o momento certo para se revelar e mudar o mundo. A festa continuou noite adentro, mas para Helena e Gabriel, a verdadeira celebração era a certeza de que haviam protegido o que construíram juntos. A lua brilhava alta no céu quando os últimos convidados começaram a se despedir, levando consigo histórias que contariam por anos sobre a arquivista que derrubou gigantes. O salão, agora mais vazio, ainda mantinha a energia da vitória, com as telas apagadas, voltando a ser apenas superfícies escuras. Sua missão cumprida com eficácia letal. Helena olhou para o espaço onde Vanessa havia sido presa e sentiu que o ciclo estava finalmente fechado, sem pontas soltas ou arrependimentos persistentes. Ela estava pronta para tirar o vestido de gala, mas nunca mais precisaria vestir o disfarce de invisibilidade, pois o mundo agora sabia exatamente quem ela era e do que era capaz. A luz suave do amanhecer filtrava-se através das amplas janelas de vidro do 30º andar, iluminando o novo escritório de Helena com uma promessa de renovação e transparência absoluta. Não havia mais o cheiro de mofo ou a penumbra opressiva do arquivo morto subterrâneo, mas sim o aroma de café fresco e a vista panorâmica de uma cidade que despertava. Ela observava o horizonte com uma serenidade conquistada após meses de luta silenciosa, sentindo o peso da responsabilidade agora transformada em propósito claro para reconstruir o que fora corrompido pela ganância desmedida de outros. Helena sentou-se em sua poltrona de couro e abriu o primeiro relatório do dia, que detalhava a reestruturação completa dos departamentos de marketing e finanças da Voronoff Corp. Cada nome na lista de novos gestores
havia sido criteriosamente selecionado por ela, priorizando a competência técnica e, acima de tudo, a integridade moral inabalável que faltava na gestão anterior. A transição não seria fácil, pois as cicatrizes deixadas pela corrupção de Vanessa e Roberto eram profundas. Mas Helena estava determinada a transformar aquela crise em um exemplo mundial de ética e eficiência corporativa sustentável. A porta do escritório abriu-se suavemente e Gabriel entrou, carregando um brilho de admiração nos olhos que nunca parecia diminuir. Independentemente de quantas vezes ele a visse trabalhar, ele caminhou até ela e depositou um beijo carinhoso em sua testa, reconhecendo silenciosamente o imenso esforço que sua esposa havia feito para salvar o legado de sua família das sombras. Eles compartilharam um momento de silêncio cúmplice, observando juntos o império que agora governavam lado a lado, sem segredos ou máscaras que pudessem separá-los novamente diante do mundo impiedoso dos negócios globais. Gabriel comentou sobre o progresso das investigações judiciais, informando que Vanessa e Roberto haviam sido formalmente indiciados por múltiplos crimes financeiros e lavagem de dinheiro em larga escala, com provas irrefutáveis. Helena ouviu as notícias com uma calma analítica, sem qualquer traço de vingança pessoal em seu coração, pois para ela, a justiça era apenas a consequência natural de atos imprudentes. Ela sabia que o destino deles serviria como um alerta poderoso para qualquer outro funcionário que pensasse em colocar seus interesses egoístas acima do bem comum e da honestidade fundamental da empresa. Uma das primeiras medidas de Helena em sua nova posição oficial foi convocar os funcionários do subsolo para uma reunião especial no auditório principal. Um gesto que surpreendeu toda a hierarquia tradicional. Ela queria olhar nos olhos daqueles que, como ela, haviam sido invisíveis por tanto tempo, garantindo-lhes que a nova cultura da empresa valorizaria cada contribuição, independentemente do cargo. Helena anunciou melhorias significativas nas condições de trabalho e planos de carreira estruturados para os setores de apoio, provando que a dignidade humana era o pilar mais importante de sua liderança estratégica e visionária. Entre os presentes na reunião estava uma jovem estagiária que certa vez ofereceu um sorriso gentil a Helena no elevador. Quando todos os outros a ignoravam por suas roupas simples, Helena a chamou pelo nome e a convidou para integrar a nova equipe de auditoria interna, reconhecendo nela o potencial e a empatia que a empresa precisava para crescer com saúde. A emoção da jovem, ao ser notada por aquela que agora era a CEO, emocionou a todos no auditório, criando um sentimento de esperança e lealdade que o dinheiro jamais poderia comprar. A notícia da ascensão de Helena e sua verdadeira identidade como o fantasma continuava a reverberar nos mercados internacionais, atraindo novos investidores que buscavam segurança e transparência em seus negócios. A Voronoff Corp viu suas ações atingirem valores recordes em poucos dias, um fenômeno impulsionado pela confiança renovada na capacidade de Helena de detectar e prevenir crises antes mesmo que elas ocorressem. Ela tornou-se um ícone de empoderamento feminino e inteligência estratégica, sendo convidada para palestrar em universidades renomadas sobre a importância da ética como ferramenta de sucesso sustentável no século XXVI. Apesar da agenda lotada e das inúmeras responsabilidades, Helena fazia questão de visitar o antigo arquivo morto pelo menos uma vez por semana, para nunca se esquecer de suas raízes. Ela transformou o local em um centro de documentação digital de última geração, mantendo um pequeno museu com as pastas físicas que guardavam a história da fundação da empresa original. Para ela, aquele subsolo não era mais um lugar de humilhação, mas o solo fértil onde ela havia plantado a semente da verdade, que floresceu em uma justiça poderosa e transformadora para todos. Em uma tarde ensolarada, Helena e Gabriel decidiram caminhar pelos jardins da sede, sendo cumprimentados com respeito e carinho por todos os colaboradores que cruzavam seu caminho de forma espontânea. Não havia mais o clima de medo ou a bajulação vazia que marcavam a era de Vanessa, mas sim um respeito mútuo baseado em resultados reais e tratamento justo.
Eles pararam diante da estátua do fundador. E Helena sentiu uma paz profunda ao perceber que a alma da empresa havia sido finalmente restaurada através de sua coragem silenciosa e persistente. Durante o jantar naquela noite em sua residência particular, Gabriel surpreendeu Helena com um presente especial, uma máscara prateada emoldurada em uma caixa de veludo, idêntica àquela que ela usara na festa. Ele explicou que a máscara não representava mais um disfarce, mas sim o símbolo da proteção que ela oferecia a todos ao seu redor através de sua inteligência brilhante. Helena sorriu, tocando o vidro da moldura com dedos leves, lembrando-se de como aquela peça de teatro havia sido necessária para desmascarar os verdadeiros vilões que se escondiam atrás de sorrisos falsos. A relação entre os dois fortaleceu-se ainda mais com a experiência compartilhada, transformando o casamento em uma parceria de mentes e corações que parecia invencível diante de qualquer desafio futuro. Eles aprenderam a equilibrar a vida executiva exigente com momentos de ternura e simplicidade, cultivando um refúgio de amor onde podiam ser apenas Helena e Gabriel, longe dos holofotes e das pressões. A Fu Enian, CEO, descobriu que sua maior força não vinha apenas de sua capacidade analítica, mas do apoio incondicional do homem que sempre acreditou nela, mesmo quando ela fingia ser ninguém. Os meses passaram, e o impacto da gestão de Helena tornou-se um estudo de caso amplamente debatido em conferências de liderança ética ao redor do mundo por sua abordagem inovadora. Ela implementou um sistema de denúncias anônimas e auditorias rotativas que tornavam quase impossível o surgimento de novas redes de corrupção dentro da estrutura corporativa complexa da empresa. A transparência tornou-se a marca registrada da Voronoff Corp, atraindo talentos de elite que queriam trabalhar em um ambiente onde o mérito e a verdade eram celebrados acima de qualquer política interna, mesquinha ou interesse pessoal. Vanessa, de dentro de sua cela fria, recebia notícias ocasionais sobre o sucesso estrondoso de Helena através das revistas de negócios que circulavam na biblioteca da penitenciária feminina estadual. O arrependimento era uma sombra constante em seus dias, mas não um arrependimento sincero, e sim a amargura de ter sido superada por alguém que ela considerava inferior e sem valor. Ela percebeu, tarde demais, que sua arrogância havia sido sua maior fraqueza e que o brilho que ela tanto buscava pertencia, por direito, àquela que sabia caminhar com dignidade mesmo na escuridão. Roberto enfrentava um destino semelhante, vendo sua fortuna ser confiscada para pagar as multas pesadas e indenizações devidas à empresa e aos acionistas que ele havia enganado cruelmente. Sua reputação no mundo financeiro estava destruída para sempre, e nenhum de seus antigos amigos de luxo ousava atender suas chamadas ou oferecer qualquer tipo de auxílio. Ele era o exemplo vivo de como a ambição sem ética pode levar um homem do topo do mundo ao esquecimento total em um piscar de olhos. Bastando apenas uma investigação correta e determinada, Helena nunca deixou que o sucesso subisse à sua cabeça, mantendo a humildade que era sua característica mais marcante desde os tempos em que organizava caixas poeirentas no subsolo. Ela continuou a usar seus óculos ocasionalmente, não por necessidade de disfarce, mas como um lembrete constante de que a visão verdadeira vai muito além do que as aparências superficiais podem mostrar. Sua história inspirou milhares de pessoas a não aceitarem rótulos de inutilidade impostos por outros e a buscarem seu próprio valor interno com coragem e determinação absoluta. A cerimônia de premiação anual da empresa foi o palco onde Helena entregou o primeiro troféu de integridade Voronoff, um prêmio criado para honrar funcionários que demonstraram coragem moral exemplar. Ao discursar para a multidão, ela enfatizou que a grandeza de uma organização não é medida pelo tamanho de seu edifício, mas pela qualidade ética das pessoas que nele trabalham diariamente. Suas palavras ressoaram profundamente, criando um novo senso de orgulho e pertencimento em cada colaborador, desde o alto escalão até os serviços de manutenção e segurança patrimonial da sede. Gabriel observava sua esposa do fundo do palco, sentindo-se o homem mais sortudo do universo
por ter ao seu lado uma mulher que era, ao mesmo tempo, sua rainha e sua melhor amiga. Ele sabia que os desafios nunca deixariam de existir, mas com Helena no comando estratégico. A Voronoff Corp estava preparada para enfrentar qualquer tempestade que o futuro pudesse trazer. Eles eram um exemplo de que o amor e a justiça podem caminhar juntos, criando um legado que duraria muito além de suas próprias vidas e carreiras brilhantes. O sol começou a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e violeta. Enquanto Helena fechava seu laptop e se preparava para ir para casa com o marido, ela olhou uma última vez para a sua mesa, onde um pequeno porta-retratos mostrava uma foto de sua primeira semana no arquivo. Sorrindo timidamente entre as estantes de metal antigo, a jornada de invisibilidade para o poder supremo havia sido longa e árdua, mas cada passo valeu a pena para garantir que a verdade prevalecesse sobre a mentira e o desrespeito gratuito. Helena caminhou pelo corredor em direção ao elevador privado, sua postura ereta e seus passos firmes ecoando a confiança de quem conhece seu lugar no mundo e sua responsabilidade. Ela não era apenas a esposa do CEO, mas a guardiã da integridade de um império. Uma posição conquistada através de mérito próprio e uma resiliência mental inabalável. Ao entrar no elevador, ela viu seu reflexo no espelho de aço polido e sorriu para a mulher forte que a encarava de volta, pronta para viver o amanhã com esperança. A história de Helena Voronoff tornou-se uma lenda urbana inspiradora dentro da empresa, lembrando a todos que nunca se deve subestimar alguém por sua aparência ou por seu cargo inicial. O valor de uma alma não pode ser medido por critérios mundanos de riqueza ou influência, mas pela luz que ela escolhe espalhar no mundo através de suas ações éticas. A Fu-Nian CEO provou que a verdade é a arma mais poderosa de todas, capaz de derrubar muros de arrogância e construir pontes de justiça duradoura para as gerações. Enquanto o carro se afastava do edifício iluminado, Helena segurou a mão de Gabriel e sentiu o calor do amor que os unia de forma tão profunda e verdadeira em seus corações. A cidade brilhava ao redor deles. Um mar de luzes que representava infinitas possibilidades para aqueles que ousavam sonhar e lutar pelo que é correto e justo sempre. A história que começou no silêncio de um arquivo morto terminou na glória de uma vida plena, onde a justiça foi feita e o amor encontrou seu lar eterno e seguro. Helena olhou para o futuro com a certeza de que cada desafio superado havia sido uma preparação necessária para a grande missão que ainda tinha pela frente como líder. Ela não tinha medo das sombras, pois sabia que a luz da verdade sempre encontraria um caminho para brilhar, não importando o quão profunda fosse a escuridão ao redor. A mulher que um dia foi considerada sem valor agora detinha as chaves de um destino brilhante, escrevendo seu próprio capítulo de sucesso com tinta de integridade e coragem inabalável para todos.